Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Mano Mundo. A nossa aula hoje é muito massa, porque a gente vai falar sobre uma teoria que moldou a história dos Estados Unidos e, claro, o seu papel no cenário mundial. A teoria do destino manifesto. Já ouviu falar? A gente vai analisar como essa ideologia se reflete nessa famosa pintura aqui, ó. Já viu essa imagem? Ela chama O Progresso Americano. E como que essa pintura foi usada como justificativa para a expansão imperialista dos Estados Unidos. E também, claro, vamos falar sobre o extermínio dos povos indígenas. Então, vamos combinar o seguinte, fica até o final do vídeo, porque essa análise vai revelar esses impactos duradouros dessa visão de mundo dos Estados Unidos. Tá afim? Então fica comigo aqui no canal Mano Mundo, que depois da vinheta eu vou te contar essa história completa. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje, dia da teoria do destino manifesto. Até já. Então vamos lá, pessoal, como eu tinha dito antes da vinheta, hoje a gente vai falar sobre a teoria do destino manifesto, ok? Essa teoria, gente, ela surgiu no século XIX, portanto ontem para a história, né? História recente, em um período em que os Estados Unidos estavam em plena expansão territorial, tá bom? Segundo esta doutrina, os americanos brancos estavam predestinados por Deus a expandir os seus territórios, dominando toda a América do Norte. Mas não só a América do Norte, eventualmente influenciando o mundo. Tá? Então a ideia, gente, do Destino Manifesto, ela se fundamentava na crença de que a cultura, o sistema político, a religião protestante dos Estados Unidos eram superiores e, claro, se são superiores, isso lhes dava o direito ou até mesmo, vamos apelar, à obrigação divina de levar esses valores a outros povos, mesmo que implicasse em violência e subjugação. Não muito diferente do que aconteceu aqui, né? Vamos ser honestos. E a expansão para o oeste foi um marco, tá? Dessa ideologia, com o governo incentivando a colonização de territórios indígenas e, claro, a anexação de novas terras, como o Texas, Califórnia, Oregon, tá? No entanto, gente, o custo desse progresso foi devastador, obviamente, para os povos indígenas, tá? Vamos analisar aquela imagem que eu mostrei para vocês, tá bom? Eu vou colocar ela aqui de novo, porque ela é uma representação icônica dessa ideologia, tá? Essa pintura foi feita pelo John Guest em 1872 e nessa obra a gente vê uma figura feminina que se chama Columbia e ela personifica os Estados Unidos. Repara os detalhes, ela está representada como uma espécie de deusa, um anjo, flutuando sobre as terras recém-conquistadas. E olha o que ela carrega em uma das mãos, um livro, tá? O símbolo da educação e civilização. Na outra, ela está estendendo fios de telégrafos, que representa o avanço tecnológico. Ao fundo da imagem, vou ver se eu consigo dar um zoom, a pintura mostra a escuridão das terras selvagens habitadas pelos indígenas e animais selvagens, enquanto
Na frente dela, então, a gente vê a luz, o desenvolvimento trazido pelos colonos. Então, aonde a Colômbia foi passando, ela foi deixando luz e civilização. Essa visão romantizada oculta, obviamente, a brutalidade que veio com essa expansão. Os massacres, as emoções forçadas, o genocídio de populações indígenas. Esta é uma imagem, gente, que glorifica a violência imperialista sob o disfarce de progresso e civilização, justificando a destruição de culturas inteiras em nome do avanço econômico e territorial dos Estados Unidos. Olha como em uma única pintura, uma única tela, a gente consegue analisar um monte de coisa. Bem ao fundo da imagem ali você vê a ponte do Brooklyn, sabe? Você vê os indígenas sendo retratados como selvagens. Se olhar bem com detalhe, vocês vão ver animais mortos. Milhares e milhares de búfalos também foram mortos. Você vê na imagem pessoas, os colonos já, então eles são pintados como talvez educados, civilizados, estão trabalhando, enquanto os indígenas estão tentando matar os colonos. Olha como uma única pintura traz inúmeras informações para a gente. Então, pessoal, essa pintura, essa tela, ela é a personificação visual do Destino Manifesto. Aqui você consegue entender perfeitamente uma imagem. A ideia de que os americanos estavam trazendo luz para uma terra escura, tá? Gente, isso é uma visão extremamente racista e preconceituosa, tá? O Destino Manifesto, gente, deu base para uma série de políticas governamentais que dizimaram as populações indígenas. O exemplo mais brutal é a política de remoção indígena, que acabou culminando na famosa Trilha das Lágrimas no século XIX, onde mais de 60 mil indígenas de várias tribos foram forçados a marchar centenas de quilômetros por áreas que haviam sido designadas pelo governo. E, obviamente, longe das suas terras natais. Milhares desses indígenas morreram no caminho, vítimas de fome, de frio, de doenças. Essas políticas, gente, de remoção e extermínio, elas eram justificadas naquele contexto com uma combinação de racismo e fervor religioso, aonde os indígenas eram vistos como obstáculos ao cumprimento da vontade divina. Eles queriam que eles eram predestinados a colonizar. E qualquer um que está na frente é o inimigo. Então, a ideia de que os americanos tinham o direito divino de dominar a terra estava profundamente enraizada na mentalidade da época, justificando a matança em nome de Deus. Que triste. Além disso, essa doutrina também influenciou a forma como os Estados Unidos lidaram com as populações indígenas durante o processo de colonização, tratando-as como primitivas e selvagens que precisavam ser removidas ou tiradas, assassinadas, a palavra é pesada, em nome do progresso da nação. Muito pesado isso, né? A justificativa religiosa foi crucial para a implementação do Destino Manifesto. Então, gente, essa doutrina, ela usava referências bíblicas e ideias cristãs
que fique claro, distorcidas para justificar a dominação imperialista. Então, muitos líderes americanos acreditavam que estavam cumprindo uma missão divina ao expandir o território e impor as suas crenças sobre os povos indígenas. E mais tarde, sobre outras nações, que nós vamos falar disso em outros vídeos. Então, a ideia de que os Estados Unidos eram uma nova Israel, um povo escolhido por Deus para trazer luz ao mundo, é um exemplo claro de como a religião foi usada para validar a violência e o expansionismo. Esse aspecto religioso foi especialmente poderoso, pois dava assim uma capa moral para práticas imorais e desumanas, né? De novo, vou falar mais uma vez, como o extermínio dos indígenas e a escravidão. O que estava em jogo, gente, não era apenas a conquista de terras, mas também o controle ideológico e cultural com a conversão dos povos dominados a uma visão de mundo americana. Então, as ideias por trás do Destino Manifesto, elas não desapareceram, elas continuam até hoje. Aliás, vou falar mais, elas evoluíram para sustentar o imperialismo americano moderno, tanto militar quanto econômico, espalhando sua influência pelo mundo sobre o pretexto de defesa da democracia e liberdade. Será? E por que eu coloquei esse será com essa ênfase? Porque intervenções em outros países, como no Oriente Médio e na América Latina, muitas vezes são justificadas com a mesma retórica de superioridade moral e dever divino de espalhar os valores americanos. Embora o Destino Manifesto tenha sido amplamente criticado, hoje as suas raízes continuam presentes na política externa dos Estados Unidos e, obviamente, moldando como o país vê o seu papel no mundo. Então, já estou quase concluindo. A teoria do Destino Manifesto, então, foi uma das bases do imperialismo americano, justificando a violência e o extermínio dos povos indígenas em nome da sua suposta missão divina. Então, a análise da pintura, o progresso americano, revelou aqui para a gente como que essa ideologia foi romantizada e utilizada para mascarar o extermínio e a destruição de culturas. O legado dessa doutrina ainda está presente na maneira como os Estados Unidos se veem como uma nação destinada a liderar o mundo com uma moral superior. Estamos em 2024, é só olhar as guerras no mundo que você vai entender o que eu estou dizendo. Tá bom? Mas enfim, estamos chegando ao final. Se você gostou dessa análise e quiser até mais conteúdo crítico sobre a história política, se inscreve no canal aí, tá bom? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixa um comentário, de repente uma informação que eu não passei, ou uma dúvida, ou um questionamento, ou uma crítica, fique à vontade, tá bom? Galera, vou ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse bate-papo. Espero que vocês tenham entendido desde lá o passado até hoje por que os Estados Unidos acreditam que são superiores ao restante do planeta. A teoria do destino manifesto é a base para entender tudo isso. Combinado? Fico por aqui. Canal Mano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje é dia da teoria do destino manifesto. Até mais, galera.